Alguns estudos sugerem que um sistema de bioflocos misto, dominado por microalgas e bactérias autotróficas, pode gerar mais benefícios para o desempenho dos camarões, além de reduzir os custos da fertilização orgânica. Aqui a gente está falando e são considerações da dissertação que eu passei para vocês. O teste era comparar os melhores resultados, né, de qualidade de água e de produção dos animais num sistema convencional com o sistema exclusivamente heterotrófico e o sistema misto, que incluía o acréscimo de ração, ou de melaço, quer dizer, que favorece as bactérias heterotróficas, mas também favorecia as bactérias nitrificantes. E aí, comparando esses dois sistemas, o sistema exclusivamente heterotrófico com o sistema misto, qual seria o melhor resultado para a produção, né, de camarões? A presença de diatomáceas, a gente está falando então do sistema que contém microalgas, o sistema que faz fotossíntese, os sistemas que contêm os organismos fotoautotróficos, como as diatomáceas. A presença de diatomácea em sistemas de BFT pode ser benéfico para o desenvolvimento dos animais cultivados, porque as microalgas elas são muito nutritivas para os camarões, então isso, nesse sistema há um incremento do crescimento dos camarões, né? O sistema misto, que junta o grupo de organismos heterotróficos e os quimiautotróficos, é a melhor alternativa em detrimento de um sistema predominantemente heterotrófico. Então, o que está sendo dito aqui? Que é mais interessante aquele sistema que contém os dois grupos de organismos, os heterotróficos e os quimiautotróficos, do que aqueles que contêm só os organismos heterotróficos. E aqui, só para mostrar para vocês os resultados do trabalho. O teste feito foi o seguinte: um primeiro tratamento era um sistema exclusivamente heterotrófico. No sistema heterotrófico, a gente favorece as bactérias heterotróficas. Como é que acontece esse favorecimento? É feito com frequência a oferta do carbono orgânico, nesse caso, o melaço. Então, esse primeiro sistema foi caracterizado como um sistema onde há oferta a partir do cálculo da quantidade de nitrogênio que entra no sistema pela ração, é feito um cálculo da quantidade de carbono que a gente deve ofertar diariamente. Esse sistema aqui, o carbono só era adicionado quando a amônia chegava num limite. Se não me engano, o limite que eles adotaram lá era de 1 miligrama por litro. E aí, então, quando chegava nesse limite, eles adotavam a aplicação do carbono. Se não chegasse nesse nível, eles não faziam essa adição de carbono na intenção de que as bactérias nitrificantes surgissem no sistema e realizassem o processo de nitrificação. E aqui não havia o acréscimo da fonte de carbono. E aí alguns itens acho que é interessante a gente observar. Como foi a dinâmica dos compostos nitrogenados? A amônia não teve diferença entre o tratamento heterotrófico e o tratamento misto. Porém, no sistema onde não houve a fertilização, a amônia subiu muito num nível que é tóxico para os animais. E em relação ao nitrito e ao nitrato, o nitrito aqui no sistema heterotrófico foi mais baixo do que no sistema misto. Porque no sistema heterotrófico, as bactérias heterotróficas consomem a amônia, ok? Não deixando que passe para uma segunda etapa, que seria a nitrificação. Já o sistema misto tem as bactérias nitrificantes e as bactérias heterotróficas. Então, ocorre a produção da segunda etapa do processo de nitrificação, que é o aparecimento do nitrito, certo? A mesma explicação que cabe aqui para o nitrato, tá? No sistema misto, onde a gente está favorecendo as bactérias nitrificantes, no processo de nitrificação, há a formação da terceira etapa, que é o nitrato, certo? Em relação aos parâmetros de alcalinidade e sólidos suspensos totais, a alcalinidade foi mais baixa no sistema misto. Por quê? Porque as bactérias nitrificantes consomem a alcalinidade, diferente das heterotróficas.
Porém, em relação aos sólidos suspensos totais, a gente percebe que a quantidade de material de sólidos suspensos totais no sistema foi maior no meio heterotrófico por conta da formação da massa microbiana pelas bactérias heterotróficas. Pelas bactérias heterotróficas, que é muito mais rápido que as nitrificantes.
formam as bactérias heterotróficas, certo? Que usam carbono orgânico. Elas têm uma formação de biomassa muito maior do que as bactérias nitrificantes. E o que que a gente vê? Qual é o problema no sistema aqui? Aqui a gente está acompanhando ao longo dos dias a produção, certo? E o que que acontece? Inicialmente, a amônia tem um comportamento semelhante. A partir do dia 6, mais ou menos, é que começa a aparecer diferenças. O pontilhado aqui é o sem fertilização. No sistema sem fertilização, que você não incrementou ali de carbono, houve uma maior concentração de amônia por mais tempo do que aqueles que têm as bactérias, tanto as nitrificantes quanto as heterotróficas. Então, o que você não quer é deixar o animal exposto à toxicidade. Você quer a condição de baixas concentrações dos tóxicos, nesse caso a amônia. O que aconteceu com o nitrito? O nitrito, vamos ver quem é que se manteve mais tempo aqui. O sistema sem fertilização se manteve mais tempo com o nitrito alto do que nos sistemas que tinham bactérias exclusivamente heterotróficas e no sistema misto. Okay? Então, o que a gente não quer é expor os organismos cultivados às substâncias tóxicas. Okay? Em algum momento elas são expostas porque precisa de um tempo para que os micro-organismos que processam a amônia se estabeleçam. Porém, quando você faz uma análise geral, a gente vê que o sistema onde não teve a fertilização, essa exposição é muito mais alta do que naqueles que tiveram essa fertilização do sistema. E aí, ainda comparando alguns outros parâmetros de qualidade de água e a questão ambiental também. Aqui seria o uso de água e a quantidade de sólidos removidos nos sistemas, nos tratamentos testados, né? Que é o sistema heterotrófico, a gente vê que a quantidade de sólidos é muito maior do que nos demais. No caso, eu vou comparar aqui no misto, porque esse aqui está funcionando como um controle. A quantidade de sólidos totais removidos do sistema heterotrófico são muito maiores do que a do misto. Então, isso aqui já é uma vantagem, o sistema misto. Ok? E o uso de água não teve tanta diferença entre eles, mas teve diferença em relação ao controle. Então, o que nos leva a crer que o sistema misto seria o mais ambientalmente saudável e menos custoso para ser adotado, né? Então, apesar de ter sido estabelecido alguns tratamentos, o que a gente entende é que o processo de nitrificação e a atuação das bactérias heterotróficas acontece em todos os sistemas, mas ela é acelerada quando você usa os fertilizantes, né? Todas as rotas de remoção estão presentes em um sistema de cultivo e atuam em diferentes níveis e períodos.
mas as vias quimiautotróficas e heterotróficas parecem ter mais importância no BFT. O que a gente está dizendo é que se você tem um cultivo que recebe incidência solar, por menor que seja a participação dos fotossintetizantes, eles estão lá presentes. Porém, no sistema BFT é mais interessante que as bactérias heterotróficas e nitrificantes estejam presentes por sua efetividade nos compostos nitrogenados tóxicos para os animais. De uma forma geral, se estabelecem dois tipos de sistema de bioflocos. Um predominantemente heterotrófico, onde o controle de nitrogenados é realizado principalmente pelas bactérias heterotróficas durante todo o ciclo, e um sistema misto, que é o heterotrófico e o quimiautotrófico junto, onde o controle de nitrogenados é realizado a longo prazo, principalmente por bactérias nitrificantes, enquanto as bactérias heterotróficas têm função importante no início do ciclo. Ok? Então, o que está sendo sugerido nesse trabalho é que para um sistema de bioflocos mais eficiente, você pode adotar esse sistema misto. Estes estudos mostraram que o sistema misto heterotrófico quimiototrófico pode otimizar o uso de água, diminuir a produção de sólidos e, consequentemente, reduzir os esforços com o manejo em relação à fertilização e remoção de sólidos, sendo recomendado para o estabelecimento do sistema de bioflocos. Vocês vão ver com mais detalhes aí quando fizerem a leitura dessa dissertação. E aí eu pergunto, quando a gente faz esse planejamento de cultivo, a gente precisa ter noção de todas essas demandas que você vai ter ao longo da produção inteira. E então, sabendo-se das demandas do sistema de cultivo de camarão com bioflocos, que material será necessário para melhor manutenção do cultivo em relação ao oxigênio, pH e alcalinidade, compostos nitrogenados, sólidos do sistema. O que vocês, enquanto consultores, né, da aquicultura, recomendariam para os produtores, né, que tipo de controle eles teriam que exercer sobre esses parâmetros, certo? E as minhas sugestões aqui. Para oxigênio, complementando o que a gente já viu nas outras aulas, tá, gente? Para acompanhar oxigênio, temperatura, pH, salinidade, a gente tem equipamentos que nos ajudam nessa questão. O Gô tem a foto aqui de um oxímetro, um multiparâmetro, certo? E aí a gente precisa de dois momentos, tá, gente? Um primeiro momento é o acompanhamento. Então, eu estou vendo o que acontece ali diariamente. Muitas vezes é interessante que esse acompanhamento seja feito de manhã e de tarde, por conta de ser um sistema muito intenso. Então, poucas horas podem fazer diferença no teu sistema de produção. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento diariamente. Então, eu falei no primeiro momento que é acompanhamento. Se os parâmetros estão dentro da faixa ideal para o cultivo, segue com o teu manejo de produção. Se os parâmetros fogem daquela faixa adequada para o animal cultivado, você precisa intervir regulando esse sistema, ok? E aí a questão do oxigênio a gente já viu. Quando falta oxigênio no sistema, o que pode ser feito? Entra com uma fonte secundária de oxigênio. A gente falou de geradores, a gente falou de alguns sistemas para laboratório emergenciais, né? Aqui, especialmente, eu coloquei um componente químico que pode ajudar no incremento do oxigênio. Aqui, ele chamava de oxigênio em pó. A gente usava também uma substância líquida, que é água oxigenada, esqueci o nome, H2O2, que também era acrescentado na água para incremento do oxigênio. E eu coloquei um exemplo aqui para falar de temperatura, que seria a estufa, ok? Onde a gente tem um controle maior sobre a temperatura da água de cultivo, né? Em relação a pH e alcalinidade, pH, a gente usa um equipamento portátil pH-metro. Ok? Existem também as possibilidades de adotar os kits colorimétricos que ajudam nesse acompanhamento. A alcalinidade ela pode ser feita em laboratório, que é um esquema mais elaborado por causa dos equipamentos que são usados e das substâncias químicas, mas também para um sistema de produção comercial, e esse acompanhamento pode ser adotado uma proposta mais barata, que seria os kits colorimétricos. E se a alcalinidade e pH estiverem variando nas faixas fora do recomendado para a espécie, que a gente faça a aplicação dos alcalinizantes. Em relação aos compostos nitrogenados, também há análises que podem ser feitas em laboratório, mas não se
Não tendo essa disponibilidade dos laboratórios, também pode ser adotado os kits colorimétricos para esses parâmetros. Em relação aos sólidos no sistema, eu coloquei 2 itens aqui, os sólidos suspensos totais e os sólidos sedimentáveis. Os sólidos sedimentáveis são feitos utilizando-se o cone Hoff, onde a gente faz a verificação do volume que é depositado somente de sólidos no sistema, ok? Existe uma metodologia para isso, mas é uma verificação bem simples. Em relação a custos, é muito mais barato você ter um acompanhamento de sólidos suspensos totais do que de sólidos sedimentáveis do que de sólidos suspensos totais. Os sólidos suspensos totais, ele é feito de uma maneira mais elaborada em laboratório, utilizando balança analítica, bomba a vácuo, um filtro que tem um custo elevado. Então, em termos comerciais, não tem sido recomendada essa metodologia. Mas o uso do cone para definir os sólidos sedimentáveis dá uma informação bem eficaz em relação à presença desses sólidos no sistema. E aí, só para exemplificar aqui qual seria essa verificação, existem umas recomendações em relação a essa concentração de sólido no sistema. Se essa concentração exceder o recomendado, é preciso retirar os sólidos da água. Isso começa a ser um trabalho a mais, por conta de você mexer mais no sistema e ter recursos como esse aqui para a retirada desses sólidos. Isso aqui é um clarificador que é utilizado para diminuição de sólidos sedimentares, de sólidos no sistema, né, como um todo, ou o uso de filtros mais simples mesmo, entre outros tratamentos, porque como essa questão de sólidos tem sido muito estudada, tem sido testadas outras metodologias para diminuição deles no sistema. Ok? Aqui as 2 referências que eu usei, o trabalho que eu vou passar para vocês darem uma lida é esse aqui, efeitos da fertilização orgânica na nitrificação. Certo? E esse aqui eu usei algumas figuras que mostrei para vocês. E baseado nesse primeiro capítulo, eu gostaria que vocês respondessem essas questões aqui. Tá bem? Tranquilidade. Um abraço.